Vamos ver então quais são os reflexos? Olhem aqui. Eu já retirei as outras verbas, tá? Daqui também. Então nós temos que calcular a diferença salarial com reflexos em férias, mais 1/3, no 13º salário, no aviso prévio e no FGTS com a multa de 40%, certo? Então essas verbas devem gerar reflexos. Essa verba, aliás, a diferença salarial deve gerar reflexos nas demais. Aonde nós lançamos os reflexos? Vamos voltar então ao sistema PJ-Calc e definimos como nós fazemos isso. Relativamente aos reflexos que nós devemos calcular então, qual é o procedimento? Vejam aqui na lateral direita da tela, verba reflexa. Como que eu faço para definir isso? Se eu tiver mais de uma verba, eu clico em cada uma delas. Então, sobre diferença salarial, eu vou exibir as verbas reflexas que incidem sobre diferença salarial. O sistema automaticamente traz para mim que, neste caso, cabíveis são reflexos sobre a multa do 477 da CLT, sobre o aviso prévio, sobre as férias, sobre o 13º salário. O comando sentencial, ou o pedido, se fosse o caso, ele determinou que fossem calculados os reflexos, aliás, que a verba diferença salarial refletisse em aviso prévio, eu vou marcar aqui, nas férias com 1/3 e no 13º salário. Mas eu não tinha nenhuma determinação para refletir na multa do 477 da CLT. Então, eu não vou marcar sobre a multa do 477 da CLT. Vejam que nós definimos aqui quais são os reflexos que nós determinamos que o sistema calcule. Ok? Mas existe uma coisinha que está faltando ainda, os reflexos no FGTS. Ok? Mas os reflexos no FGTS estão nessa tela à esquerda aqui que a gente já vai ver. Mais um detalhe, o nome que se dá, tá? Nós vamos falar sobre isso na frente, mas o nome não é reflexos da diferença salarial em aviso prévio. Ele diz aviso prévio sobre a diferença salarial, FGTS mais 1/3 sobre diferença salarial e 13º salário sobre a diferença salarial. Tá ok, pessoal? Então aqui nós definimos já os reflexos. Como não existe um botãozinho de salvar, quando eu saio daqui, automaticamente fica salvo. Relativamente, então, ao reflexo em FGTS, qual o procedimento que nós adotamos? Definidos os reflexos aqui, nós vamos em FGTS. E aqui nós definimos qual é a forma de incidência. Veja só, automaticamente o sistema vai calcular o FGTS, certo? A gente já vai ver como. Se vocês clicarem aqui em ocorrências, nós tínhamos definido lá que caberiam, certo? Lá atrás nós tínhamos definido que caberiam reflexos. O que o sistema faz então? Ele pegou a base do histórico salarial aqui. Vejam que a base salarial, o salário era 900 e alguma coisa e o salário devido era 1.100, certo? O que ele calcula então? Ele toma como base essa diferença salarial do 996 mais a diferença que teve em cada um deles, certo? Então aqui, ó, a diferença R$ 106,40 para calcular o valor do FGTS. Ele traz quanto que houve o recolhimento. Sobre aquele 990 e poucos reais lá, ele já recolheu esse valor. Então, a diferença entre os 106, que é o valor devido, menos aquele recolhido, é o que o sistema vai efetuar o cálculo para nós aqui, certo? Então, isso nós sabemos que ele calcula automaticamente. Eu não vou nem salvar aqui, vou cancelar e ele volta à tela anterior. O que é importante aqui também, ele dizia que o reflexo era sobre o FGTS mais a multa. Então, eu tenho que definir que há incidência da multa de 40% aqui. E ele traz a possibilidade do 20% ou 40%. Sobre o valor calculado, porque eu não vou informar para o sistema quanto que é mês a mês, ele vai calcular para mim. Mas aqui a importância, a incidência é sobre o quê? Veja só, ele tem opção sobre o valor devido, tem sobre eventuais diferenças, sobre o saldo ou saque do FGTS, sobre o devido mais o saldo ou sobre o devido menos o saldo ou saque. O que quer dizer cada um desses casos aqui? Sobre o valor devido é sobre o valor total do FGTS que ele vai calcular a multa, certo? Tanto o FGTS sobre as diferenças e também do período trabalhado, porque nós temos ali cada um deles, nós temos os valores
que foram recolhidos, correto? Então ele ia calcular sobre o valor devido. A outra opção é calcular sobre a diferença, que é o que nós efetivamente vamos utilizar. Então, primeiro o devido sobre o total e sobre a diferença, é só sobre aquilo que nós estamos calculando agora. Então, sobre as verbas ora calculadas, ele vai efetuar o cálculo do FGTS e da multa. Tá ok? Então, sobre a diferença. Definido, então, que nós vamos calcular somente sobre os valores calculados no processo, ou seja, as diferenças, nós vamos em salvar. Clicamos em salvar para que nós possamos salvar essas definições que nós fizemos aqui na questão do FGTS. Ok? Operação realizada com sucesso. Salvo o FGTS, nós concluímos, então, digamos assim, o lançamento da verba. Fizemos o lançamento da verba, fizemos os reflexos, agora o FGTS. O que nos resta, então, vamos em operações, vamos liquidar. Então, o que é liquidar? Efetivamente, realizar o cálculo daquilo que nós determinamos. Liquidamos o cálculo e ele vai nos trazer operação realizada com sucesso. Daqui basta nós irmos para o ícone imprimir e fazer a impressão da tela, no caso a criação de um PDF, para que nós visualizemos na tela. Clicando em imprimir, nós desselecionamos, ou seja, desmarcamos esses aqui, e aí o que nós marcamos? As verbas que nós pretendemos mostrar. Então são as verbas, que no caso só tem uma, né, que nós estamos fazendo individualmente, e o FGTS. A partir daqui nós clicamos em imprimir, o sistema vai trazer a opção de criar um PDF, que é o que nós pretendemos. Clico em OK, abre-se a tela com a planilha do demonstrativo das verbas. Vamos então, pessoal, vamos lá, tela cheia, Ctrl L, vamos para a tela cheia, é melhor de visualizar aqui, Ctrl L, tá ok? Como o sistema calculou então? Ele pegou mês a mês, cada um dos meses, pegou a base, que é aquele valor maior, certo? Como base é o valor maior, porque ele tem que fazer redução do valor pago menos o devido, e o devido é a base de cálculo, e de cada mês, e depois ele reduziu. Essa parte aqui não nos interessa inicialmente, que ele está pegando, dividindo e multiplicando em quantidades, tudo é o mesmo. O que interessa é a partir daqui. Valor devido e valor pago. Então ele pega o valor devido que nós lançamos no histórico salarial como devido e lançamos um valor pago também. E ele faz a diferença, ou seja, R$ 1.100 menos R$ 993,60 dá uma diferença de R$ 106,40. Isso até abril de 2013. A partir de maio, R$ 1.104 menos R$ 1.200 menos R$ 1.104, que dá uma diferença de 96. Que é isso até abril do ano seguinte. De maio de 2014 até abril de 2015, R$ 1.300 menos R$ 1.215. E assim por diante. Então, eles calcula que o sistema calcula a diferença mês a mês, aplica os índices de atualização monetária também mês a mês. Vejam que nós pedimos para atualizar até 31 de março de 2018, e aqui traz o valor corrigido. Ok, pessoal? Então, com relação a isso, nós fechamos a questão da diferença salarial. E os reflexos? Relativamente aos reflexos, o que nós fazemos? Movemos a nossa tela para baixo e aqui nós localizamos no final da segunda tela o título Aviso prévio sobre diferença salarial. Este aqui é o reflexo. Podem algumas pessoas achar estranho por estarem acostumados com outro título, outro nome. Algumas pessoas costumam chamar de reflexo das diferenças salarial em aviso prévio, que no Paraná, por exemplo, costuma-se utilizar este título. Mas não se preocupem, tá? A denominação da verba aqui não vai alterar em nada. Aqui faz parte realmente do reflexo da diferença salarial em aviso prévio, mas com o nome de aviso prévio sobre a diferença salarial, ou seja, o cálculo do aviso prévio sobre a diferença salarial. Então, nós temos aqui, quando é que foi o aviso prévio? Foi no mês 10 de 2016, certo? Mês 10 de 2016, a diferença salarial era de R$ 100, o divisor 30, multiplicador 1, e a quantidade, lembram-se, 39, tendo em vista o período, que é de 2013
a 2016. Então, 39 dias de aviso prévio. Então, R$ 100 pelos 39 dias equivale a 130. Tem uma diferença de 130, porque nesse caso não tem pagamento, né? Porque nós estamos calculando a verba agora, o índice de correção e o valor corrigido aqui. Correto? Girando a tela mais um pouquinho, nós temos os reflexos da diferença salarial sobre as férias mais um terço, com o título aqui, no caso, férias mais um terço sobre a diferença salarial. Vejam que, neste caso, as férias 2013 e 2014, 2014 e 2015, 2015 e 2016, que é o terceiro, e proporcionais de 2016. Alguma pessoa ou alguém pode fazer a seguinte pergunta: mas quando nós calculamos as férias, não foi só referente a 2014, 15 e 16, o 13 e 14 não calculamos, e realmente quando nós calculamos a verba férias, lá numa das aulas anteriores, nós fizemos somente relativas a essas três. Porém, tendo em vista se tratar a diferença salarial de uma verba que está sendo calculada agora, não havia isso, o sistema ou a forma correta de cálculo é calcular também a incidência dessa diferença sobre as férias gozadas também. Então, as férias 13 e 14 foram gozadas corretamente. Nós estamos cobrando só de 14 e 15, 15 e 16 e proporcionais. Mas, mesmo o empregado tendo gozado, existe essa diferença salarial a ser paga sobre aquelas férias que ele gozou na época própria. Tá ok? Então ele pega o período em que houve o gozo das férias e, a partir daí, ele vai automaticamente efetuar o cálculo disso. Sobre a diferença salarial relativa ao reflexos da diferença salarial sobre o 13º. Então, aqui a data sempre é o dia 20 de dezembro, exceto no último ano em que a rescisão aconteceu no mês 10. Então, ele calcula o valor dessa diferença, né? Então, os divisores aqui não vai mudar nada, é 12 multiplicador 11 quantidade de 12, ou seja, 12 dozeavos, exceto com relação ao último período, que são as proporcionais, o 13º proporcional de 2016, que são 10 dozeavos. Então, neste caso aqui tem os valores, a diferença, a correção e o valor corrigido. Com relação ao reflexo do FGTS, vejam, a base de cálculo aqui, R$ 1.167,80, lembre-se que é R$ 1.100 e mais o adicional de periculosidade, tá ok, pessoal? Tá? A alíquota é 8%. Qual o valor devido sobre isso aqui? O valor devido sobre isso seria R$ 93,42. A empresa já recolheu sobre o valor do adicional de periculosidade mais aquela diferença salarial de R$ 993, parece-me que era o valor R$ 993,60, lembram? Né? Então já houve o valor recolhido disso. Então, devido de 93, recolhido sobre o 993 mais o adicional de periculosidade, resta uma diferença, então, que se refere exatamente à diferença salarial do FGTS de R$ 8,51, que corrigido passa para R$ 8,99. E assim ele faz mês a mês. Então, nós passamos para a próxima tela, ele faz de cada uma delas, e até o último mês aqui, ó, 135, a diferença de R$ 8,00. Relativamente à multa de 40%, lembram-se que nós colocamos lá que era sobre a diferença. Então, ele pega a diferença, que é o valor devido, R$ 341,87, não é esse valor, porque aqui já está corrigido, é o valor anterior a isso, calcula 40% de multa, que o valor é R$ 136,75. E, a partir daí sim, ele vai novamente efetuar a correção monetária e o valor chega a R$ 138,02, certo? Então, vejam, ele não pega o valor já corrigido, ele pega o valor aqui somado, R$ 341,87, antes da correção monetária, é a soma de todas as diferenças que deu, R$ 341,87, 40%, 136,75, aplica o índice de correção e corrige 138,02. Aí ele aplica os juros de mora, né, desde o ajustamento da ação, e soma o total aqui. Com isso, nós terminamos, então, esta aula referente à diferença salarial. Tá ok, pessoal? Obrigado pela participação. Nos vemos na próxima aula.